Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Cartoleiro. No vídeo de hoje vamos montar a nossa escalação pensando na nona rodada do Cartola FC. Mas antes de começar o vídeo eu peço a vocês que se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo com os amigos, deixem o seu like para o vídeo ser mais visado por outras pessoas, deem sugestões, críticas e não se esqueçam de deixar os seus respectivos times nos comentários para podermos debater sobre essa rodada do Cartola FC. E lembrando que também temos a nossa página no Instagram, que é o @cartoleirofc. Lá notificaremos sempre que um vídeo for postado no nosso canal e postaremos a nossa escalação final faltando 1 hora para o mercado fechar. Então não se esqueçam de nos seguir lá. Sem mais delongas, bora para o nosso vídeo e bora mitar nessa nona rodada do Cartola FC. Então vamos lá galera, essa foi a nossa pontuação da última rodada, 87,10 pontos, mitamos nessa oitava rodada do Cartola FC e o que beneficiou muito o nosso time foi a escolha do nosso capitão. Ficou aquela dúvida danada entre Hulk e Bruno Henrique e escalamos o Hulk, graças a Deus, porque o Bruno Henrique foi muito mal. Apostamos numa dobradinha do Flamengo ali no ataque com Bruno Henrique e Pedro, só para garantir pontos do ataque do Flamengo. O Pedro foi muito bem, fez um gol, mas o Bruno Henrique acabou negativando, decepcionou muita gente. Foi o capitão mais escalado da rodada, mas optamos pelo Hulk, graças a Deus. Também colocamos o Ederson do nosso time, que foi muito bem, 15,7 pontos. E garantimos saldo de gols também, que era uma coisa que a gente estava reclamando há várias semanas, né? Não consegui garantir o saldo de gols. Colocamos o Mateuzinho do Flamengo, o Natan do Bragantino e dobramos a zaga do Santos. Então fomos muito bem nesse quesito e imitamos nessa oitava rodada do Cartola FC. E agora vamos montar o nosso time para a nona rodada do Cartola FC. Vamos tentar manter essa regularidade aí que estamos começando a nos dar bem no Cartola FC depois de um começo um pouco difícil, mas a regularidade está vindo aos poucos e bora buscar a mitada aí nessa nona rodada que tem tudo para ser muito difícil, uma das rodadas mais equilibradas do campeonato até aqui, mas bora buscar a mitada e bora buscar essa regularidade que a gente tanto quer aí no Cartola FC. Esse foi o nosso time da última rodada que fez a gente mitar nessa oitava rodada do Cartola FC. Bora vender todo mundo e buscar uma pontuação legal aí para essa nona rodada do Cartola FC, que tende a ser uma das mais equilibradas do campeonato. Acredito que seja a rodada mais difícil desse campeonato. Muitos jogos equilibrados, não tem aquele jogo que é aquela disparidade, que tem aquele grande favorito. Então, bora montar o nosso time que vai ser difícil essa rodada. Começando aqui pelo gol. No gol, o Santos do Atlético Paranaense para mim é sempre uma grande alternativa, 13,87 cartoletas, enfrenta o Fortaleza dentro de casa, é um jogo bem aberto, bem difícil, os dois times muito bem nesse início de campeonato, mas eu acho que as melhores opções mesmo são os goleiros mais baratos. Começando aqui pelo Jailson do Palmeiras, acho uma ótima opção, 5,73 cartoletas, pega o Sport fora de casa. E o Sport tem sido o time que tem mais cedido saldo de gols nessa temporada. É um ataque bem fragilizado, então o Palmeiras tem boa possibilidade de saldo de gols. Mas por enquanto eu vou estar escolhendo o Breno do Grêmio, 4,81 cartoletas, pega o Atlético Goianiense dentro de casa. E é aquele negócio, o Grêmio está muito mal no campeonato, só 2 pontos até agora em 8 rodadas. Mas o Atlético Goianiense tem um ataque um pouco fragilizado. A defesa do Atlético Goianiense é muito forte, apesar de ter sido goleado na última rodada. Mas o ataque do Atlético Goianiense é um pouco frágil. Acho que o Grêmio tem possibilidade de saldo de gol sim. E por enquanto eu vou estar escolhendo o Breno para ser o goleiro do nosso time. Passando agora para as nossas laterais, que eu acredito que é uma posição que está muito difícil de escalar no Cartola nessa temporada. E me agrada muito escalar um lateral do Corinthians nessa rodada. Tanto o Fagner, que custa 11,97 cartoletas, tem sido um dos laterais mais regulares do Cartola, sempre pontuações positivas, com saldo de gols ou não. E também temos o Fábio Santos, que custa um pouquinho mais barato, 11,19 cartoletas, é um pouco menos regular, mas tem aquele fator do pênalti, né? Se tiver um pênalti para o Corinthians, o Fábio Santos vai bater e provavelmente vai converter, porque ele é muito bom em cobranças de pênalti. Mas por enquanto, a minha primeira escolha vai ser um lateral que não atuou nessa última rodada, é muito ofensivo e tem boa possibilidade de saldo de gols também.
que é o Guilherme Arana do Atlético Mineiro. 7,62 cartoletas, pega o Cuiabá fora de casa. E o Atlético Mineiro com Nath Fernandes, Savarino, com o retorno de outros jogadores que estavam com Covid. É outro time, a gente viu na última rodada, goleou o Atlético Goianiense sem dificuldades, era a melhor defesa do campeonato e o Galo foi lá e enfiou 4 no time goianiense. Então o Guilherme Arana vai ser a nossa primeira escolha, pensando mais na ofensividade dele, dá muitos retornos ofensivos, então vai ser a nossa primeira escolha. A nossa segunda escolha vai ser um lateral do Palmeiras. Temos aqui o Marcos Rocha, 7,23 cartoletas, e temos também o Vitor Luiz, 6,18 cartoletas. Entre os dois, eu vou optar pela regularidade do Vitor Luiz, que é um pouco mais regular que o Marcos Rocha, 6,18 cartoletas, pega o Sport fora de casa. E como eu já disse, o Sport é um dos times que mais cede saldo de gols desse campeonato, tem um ataque mais fragilizado, e portanto eu vou escolher o Vitor Luiz pensando nessa regularidade dele e na possibilidade de saldo de gol, já que o ataque do Sport tem sido um pouco frágil nesse campeonato, então ele será a nossa segunda escolha para a nossa lateral. E agora vamos escolher os nossos zagueiros para a rodada. Muito complicado escolher zagueiro para essa rodada. Como eu disse, jogos muito equilibrados, não tem aquele grande favorito nessa rodada, então vai ser bem difícil segurar saldo de gols nessa nona rodada. E as nossas escolhas estão logo aqui, um do ladinho do outro, Jeromel e Gil. Vou justificar cada um deles agora. Primeiro, o Jeromel, que custa 7,37 cartoletas, pega o Atlético Goianiense dentro de casa, e ele é aquele zagueiro que está sempre deixando seus pontinhos. O Grêmio está numa fase muito ruim, não está segurando o saldo de gols, perdeu de 2-0 para o Juventude na última rodada, e ainda assim o Jeromel fez 3,2 pontos, então está sempre deixando seus pontinhos, sem contar que está desvalorizado, então precisaria de muito pouco para começar a valorizar. Então por isso ele vai ser a nossa primeira escolha. A escolha do Gil, que custa 7,17 cartoletas, pega o Inter dentro de casa, se dá pelo fato de que o Corinthians está numa fase boa defensivamente. Como eu disse um pouquinho mais atrás, quando eu falei dos laterais, me agrada escalar um jogador de defesa do Corinthians por conta dessa boa fase, e o Gil está muito regular nessas últimas 4 rodadas. 6,9 pontos, 5,9 pontos, 3,9 pontos, 7,7 pontos, então o Gil está numa fase boa, acredito que seja uma ótima escolha para essa rodada, pensando nessa boa fase do sistema defensivo do Corinthians, e vai ser a nossa segunda escolha de zagueiro para essa rodada. Passando agora para o nosso meio de campo, como eu disse, a rodada está muito equilibrada, muitos jogos difíceis, então a gente vai escalar o nosso meio de campo pensando na regularidade, em jogadores mais regulares que sempre vão garantir aqueles pontinhos para a gente. A nossa primeira escolha vai ser o meia do Palmeiras, o Gustavo Scarpa, 13,02 cartoletas, pega o Sport fora de casa, e eu acredito que o Gustavo Scarpa é unanimidade nessa rodada, muito por conta da desvalorização dele, foi muito mal na última rodada, menos 1,3 pontos, desvalorizou quase 3 cartoletas, então tem uma grande tendência a se valorizar. Então o Gustavo Scarpa tem que estar no seu time, é unanimidade nessa rodada, excelente escolha. Se você quiser dobrar o Palmeiras, tiver cartoletas para isso, o Rafael Veiga também é uma ótima opção, mas a gente vai poupar um pouquinho de cartoletas para o nosso ataque. Quem sabe até amanhã eu dei um jeitinho aí de escalar o Rafael Veiga no meu time, mas por enquanto eu vou manter ele de fora. Nossa segunda escolha, pensando em regularidade também, vamos escalar o Lima do Ceará, 10,68 cartoletas, pega o Juventude dentro de casa. Juventude está numa boa fase do campeonato, mas o Ceará também está numa boa fase. Acredito que seja o favorito por conta do fator casa. E o Lima sempre pontuações muito regulares, sempre pontuações positivas. A menor pontuação dele foi na 7ª rodada, que ele fez 3 pontos, então sempre garante esses pontinhos para a gente. Então, ótima escolha para essa rodada, está desvalorizado, tem boa tendência em valorização, é o cobrador de faltas do Ceará, então ótima escolha para essa rodada. A nossa terceira escolha, também pensando em regularidade, foi um jogador que nos deu muitos pontos há 2 rodadas atrás, um dos mitos da regularidade, né? Que é o Raul do Bragantino, 7,07 cartoletas, pega o São Paulo fora de casa, está muito desvalorizado. A última pontuação do Raul foi 0,7 pontos, foi uma pontuação que não é muito comum do Raul.
como vocês podem ver, o gráfico sempre com pontuações muito altas. Só nessa última rodada que ele foi mal, está muito desvalorizado, então tem boa tendência em se valorizar. E é um jogo que o Bragantino joga fora de casa, um jogo ótimo para o Raul dar desarme, para garantir muitos pontos. Então ele vai ser a nossa terceira escolha para o nosso meio de campo, e eu acredito que seja uma excelente escolha para essa rodada. E finalmente chegamos ao nosso ataque, que é onde a gente espera a maioria dos nossos pontos, então bora escalar nossos atacantes. E logo aqui de cara vou escalar dois mitos, os mais regulares do Cartola nessa temporada, Hulk e Marinho. O Hulk custa 22,23 cartoletas, pega o Cuiabá fora de casa, está bastante valorizado, mas não tem como deixar de fora o Hulk. Como eu disse, o Atlético Mineiro com Nath Fernandes e Savarino é uma coisa completamente diferente. O Hulk se potencializa muito, então o Hulk tem que estar no seu time. Eu acho que é uma grande escolha para essa rodada. E o Marinho, que está custando 19,53 cartoletas, pega o América fora de casa. Eu não acredito que seja aquele jogo que o Santos é amplo favorito. O Santos teve muita dificuldade contra o Sport dentro de casa, empatou por 0-0. E o América está crescendo muito sob o comando do Wagner Mancini. Ganhou a primeira no campeonato na rodada passada, venceu o Bahia por 4-3. Então acredito que vai ser um jogo bem aberto, sem favoritos. Mas o Marinho é aquela história, é muito regular. O Santos depende muito do Marinho para vencer os jogos, então vai estar no nosso time. Fez muita falta no Santos na última rodada, então o Marinho tem que estar no seu time nessa rodada. A nossa terceira escolha sobrou poucas cartoletas, mas como eu não consegui escalar o Rafael Veiga lá no meio de campo, eu vou dobrar o Palmeiras no ataque para ter aquela companhia para o Scarpa, para ter aquela garantia. Então, por enquanto, eu vou estar escalando o Daverson, 7,68 cartoletas, pega o Sport fora de casa. O Daverson está valorizado também, mas está numa fase boa. O Abel Ferreira conseguiu potencializar o Daverson ao longo dessa temporada. Ele não tomou cartão amarelo, que é uma grande novidade, né? O Daverson é um jogador um pouco mais estourado, mas está numa fase muito boa, já fez 2 gols no campeonato, então vai ser a nossa terceira escolha para o ataque. Vamos fechar o nosso time titular agora com a escolha do nosso técnico. Como vocês podem ver, 6,73 cartoletas que nos sobraram. Então não vai dar para escalar os principais nomes dessa rodada, que para mim são o Cuca do Atlético Mineiro e o Abel Ferreira do Palmeiras. Acredito que se eu tivesse cartoletas, eu escalaria um dos dois, porque os dois são os principais nomes da rodada. Mas como eu tenho 6,73 cartoletas, me sobrou a partir aqui do Marquinhos Santos. E eu acredito que a melhor opção para essa rodada seria o Thiago Nunes do Grêmio. 5,98 cartoletas, está bastante desvalorizado. Então, eu acredito que tem boa tendência em valorização e vai ser o nosso comandante para essa rodada. E finalizando o nosso elenco, escalamos o nosso banco de reservas aqui. No gol, o João Paulo da Chapecoense, que foi muito bem na última rodada. Apesar de ter tomado 3 gols, fez 5 pontos na rodada, então foi bem o João Paulo. Na lateral, o Heitor do Internacional, que eu não confio tanto no saldo de gols, mas o Heitor é um lateral que desarma bastante, então acredito que possa conseguir muitos pontos a partir disso. Na zaga, o Luan do Palmeiras, que tem boa possibilidade de saldo de gols. No meio, o Casares do Fluminense, que foi muito bem nas 2 últimas rodadas, então está numa fase boa. E no ataque, o Savarino do Atlético Mineiro, que foi muito bem na última rodada. E como eu disse, o time com ele e Nath Fernandes é outra coisa, então ele vai ser o nosso atacante reserva para essa rodada. E assim fechamos o nosso time para essa 9ª rodada, que vai ser bem complicada, com Breno no gol, Vitor Luiz e Guilherme Arana nas laterais, Jeromel e Gil na zaga, e o meio-campo formado por Gustavo Scarpa, Raul, Lima, e o ataque formado por Hulk, Marinho e Daverson, comandados pelo Thiago Nunes. O capitão do nosso time para essa rodada vai ser uma escolha bem difícil, que nem na última rodada, que eu fiquei numa dúvida danada entre Hulk e Bruno Henrique. Por enquanto, eu vou manter o nosso capitão no Hulk, que nos deu muita sorte na última rodada. Então bora finalizar o nosso time aqui, confirmar a nossa escalação e agora torcer por mais uma mitada nessa 9ª rodada do Cartola FC. É isso, galera. Muito obrigado pela companhia de vocês do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado.
Mais uma vez peço para vocês se inscreverem no canal, compartilhem o vídeo com os amigos, deixe o seu like para o vídeo ser visado por mais pessoas, deem sugestões, críticas e não se esqueçam de deixar os seus respectivos times nos comentários para podermos debater sobre essa rodada do Cartola FC, tá bom? Muito obrigado mais uma vez pela atenção de vocês e até o próximo vídeo.